Tudo o que você precisa saber em um vídeo sobre o famoso Exchange Traded Funds, ou também conhecidos como ETFs. Fica comigo no vídeo até o final e se prepara para mergulhar dentro dessa classe ativa comigo. Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem? Eu sou Eduardo Barreto, eu sou consultor de investimentos e aqui no canal trago informações para você aprender mais sobre investimentos e entrar nesse mundo e explorá-lo com informações sem conflito de interesse. Então hoje o assunto a gente vai falar sobre ETFs, a pedido de pessoas que comentam aqui, então já deixo a deixa aqui para você também comentar, pedir algum tipo de vídeo. Aqui está o comentário que foi solicitado falar sobre ETFs. E por que foi solicitado falar sobre ETFs, né? É uma coisa que está cada vez mais em voga dentro do mercado, tanto pela questão de custos quanto por questões de mercado eficiente, e é sobre isso que eu vou falar agora. Nós vamos começar respondendo uma pergunta básica. O que é um ETF? Um ETF nada mais é do que um fundo de investimento, ou seja, um bolo de dinheiro dentro de um lugar nas mãos de um gestor, e esse gestor faz aplicações de investimento. Mas os ETFs eles têm uma característica específica porque eles seguem algum índice específico. E aí você tem que entender também o conceito de índice. Vou pegar uma cola aqui para ficar mais fácil. O índice representa uma média ponderada de um grupo de ativos financeiros, como ações, títulos públicos ou commodities. Então vamos lá. O índice que você já ouviu falar no Jornal Nacional ou em algum outro jornal é o índice Ibovespa. Ibovespa é índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então ali existe uma metodologia, entram empresas dentro desse Ibovespa. E qual que é a metodologia do Ibovespa hoje? São as empresas mais negociadas do Brasil. E a cada 4 meses essa carteira é rebalanceada. Então não são todas as empresas do Brasil, são as mais negociadas. Então cada empresa está dentro do índice Ibovespa com um peso diferente, ou seja, Vale deve ter mais ou menos 10%, Petrobras também tem 10%, Vale acho que tem um pouco mais. Por quê? Porque de tanto que são negociadas, elas têm maior representatividade dentro do Ibovespa. Tá? Esse é o exemplo de um ETF só, do Ibovespa. Existe um outro ETF de ações aqui no Brasil, que é o IVVB11. Ele representa o índice, ETF, índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o índice S&P 500, o índice lá de fora, que é replicado aqui no Brasil. Então, o teu desempenho investindo no ETF que replica o Ibovespa vai ser o desempenho do Ibovespa. E investindo nesse IVVB11, que é o ETF que replica o S&P 500, você vai ter exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Existem outros ETFs que eu vou até deixar aqui se você quiser comentar sobre algum, ou quiser que eu faça algum vídeo, fique à vontade. Por exemplo, o IMAB11, que é um dos ETFs que agora o mercado está começando a falar sobre ele, que é um ETF de carteira de títulos públicos atrelado à inflação. Então, um ETF que está tendo uma boa performance agora, então muita gente está falando desse ETF agora. Então, eu citei os dois principais ETFs aqui do Brasil, e agora eu quero dizer para vocês como é que funciona a questão de imposto nos ETFs. Já sabemos o conceito de ETF, já sabemos o conceito de índice, agora imposto dentro de ETFs. Os ETFs eles não contam aqui no Brasil com a isenção dos 20 mil reais por mês de venda, né? Nas ações você pode vender no mês até 20 mil reais que você não paga imposto de renda sobre o lucro que você teve. Nos ETFs isso não acontece, você vai ter uma alíquota sempre de 15%, no entanto você não tem o come cotas, que é uma coisa tradicional de outros tipos de fundos. Nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais pujante, existem milhares de ETFs lá, aqui no Brasil centenas de ETFs, mas lá você tinha até uma lei nova que surgiu agora há pouco tempo falando sobre tributação em offshore, investimentos fora. Havia uma isenção de 35 mil reais por mês que você poderia vender lá e não pagar imposto, mas isso caiu por terra. Agora, próxima pergunta. Como investir em ETF? Para investir em ETF, você precisa somente ter uma conta numa corretora de valores, você precisa ter acesso ao home broker e você entra lá e faz as compras sabendo o ticker do ETF que você quer comprar. O BOVA11 é o que replica o Ibovespa, o IVVB11 é o que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Agora uma pergunta que vai ter que trazer obrigatoriamente uma reflexão um pouco maior aqui. Vale a pena, Eduardo, investir em ETFs? E aí a minha resposta é depende, né? Normalmente você busca uma resposta mais direta, assim, sim, vale a pena, não vale a pena. Depende. Por quê?
Qual que é a grande vantagem do ETF? O custo é muito baixo. Então, se você está acostumado a investir em ações, por exemplo, através de fundos, com a taxa de administração de mais ou menos 2%, que é o padrão no mercado, e ainda mais uma taxa de performance de 20%, você vai ver que o custo é bem mais baixo. O ETF está em torno de 0,25% ao ano a taxa. Por que isso? Porque é um fundo passivo. Por que passivo? Porque ele acompanha o índice. Então não existe um trabalho de um gestor lá estudando as empresas, fazendo... Não, é simplesmente a carteira é rebalanceada por conta dos algoritmos que já estão presentes, no caso do Ibovespa, nas negociações, como eu já falei anteriormente. Então, como é um fundo passivo, um ETF é um fundo passivo, não tem trabalho de ninguém, a taxa de administração naturalmente ela é menor. Então, tá aí um ponto positivo. Qual que é a contrapartida disso? Você está seguindo a média do mercado. Você não está tomando uma decisão de investimento mais arrojada ou escolhendo ações especificamente. Não, você está seguindo a média do mercado que é trazida pelo índice Bovespa. É um trade-off, né? Você escolhe ficar na média e vai pagar menos por isso, tá? É assim que as coisas funcionam. Agora, o que mais que a gente tem que considerar aqui? O teu conhecimento sobre o mercado e a tua vontade de aprender sobre investimento. Então tem muita gente que só quer investir, ela não quer pegar tempo da sua vida que poderia ficar com a família ou trabalhando, produzindo, para estudar investimentos. Então esse tipo de pessoa eu acho que vale a pena sim colocar o dinheiro em ETFs, ter um custo baixo e se expor a média do mercado ali através de índices, né? Existe um ponto aqui que eu quero falar sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, vale mais a pena, na minha opinião, investir em ETF. Por quê, Eduardo? Porque existe uma hipótese dentro do mercado, em alguns livros aqui fala sobre isso, que é a hipótese dos mercados eficientes, que diz que o mercado, não existe barganha no mercado para um investidor médio, aliás, para nenhum investidor. Que automaticamente quando alguma coisa que vai gerar alguma barganha, alguma coisa vai ficar um preço barato, rapidamente o mercado vai lá e pum, corrige e aí o preço vai ser sempre justo. A hipótese do mercado eficiente diz isso, que o preço que você pagar em alguma coisa hoje, aqui na tela por exemplo, é sempre o preço justo. Não existe barganha, nunca tá caro, é justo. O mercado americano, por ele ser muito mais antigo, muito mais maduro, mais robusto, no meu entendimento, na minha experiência e lendo livros também que afirmam isso, o mercado é bem mais eficiente que aqui no Brasil. Então, historicamente, lá nos Estados Unidos, é muito difícil, improvável e, na verdade, é impossível que um gestor de fundos ele supere o índice em termos de rentabilidade no longo prazo. Em 1, 2, 3, 4 anos pode superar o índice S&P 500 lá? Pode, tranquilo, mas ele não vai fazer isso de forma consistente. Então o índice seria, em tese, o melhor investimento para renda variável, para ações lá no mercado norte-americano. Aqui no Brasil, que é um mercado menor, a realidade já é um pouco diferente. A gente consegue ver fundos historicamente batem o Ibovespa e de forma consistente, mostrando assim que existem pessoas que conseguem ganhar dinheiro no mercado brasileiro sem investir de forma passiva. E claro que eles vão cobrar o valor que eles julgam necessário para poder prestar esse serviço para vocês. Então estou falando isso através de fundos de investimento, tá? Inclusive eu quero até mostrar na tela para vocês entenderem melhor o conceito de ETF e acho que vendo as coisas a gente consegue assimilar de uma melhor maneira. Então, bora para a tela agora que eu quero mostrar uma coisa bem importante para você. Olha só, galera, eu estou aqui no site do Mais Retorno e eu estou comparando 2 anos de rendimento de 2 fundos, tá? Isso não é recomendação, tá? Fique claro. Mas eu estou falando do Real Investor, estou falando do Verde AM Long Bias FICFIA, tá? E aqui está o Ibovespa, que é o índice, tá? Olha a diferença de quem investe passivamente, estaria aqui no laranjinha. Quem investe ativamente em um fundo, que é o caso do Real Investor e o caso da Verde, já vou explicar essa diferença aqui. E tá aqui no final das contas, ó, nesse período aí, o Real Investor rendeu 47%, o Ibovespa ficou em 28% e o fundo verde ficou em menos 5%. Tá? Aí você pode estar pensando o seguinte: então não vale a pena investir nesse fundo verde? Tá louco, coisa horrível, tô pagando uma taxa de administração para ficar abaixo do Ibovespa. Calma, não é bem assim que as coisas funcionam, a gente está vendo uma janela de tempo, né? Quer ver? Eu posso pegar um período um pouco diferente, talvez não seja
uma grande mudança aqui, mas vamos colocar 2015 e vamos colocar até janeiro de 2020, um período de 5 anos ali. O fundo verde ele começou já em 2017, então ele começou já, vocês veem que o movimento é bem parecido entre eles, mas cada um na sua banda. Se a gente for analisar aqui o histórico, realmente o verde ficou bem abaixo dos demais. E aí aqui a gente vê no mês, no ano, em 24 meses, em 36. Então o verde se mostrou um fundo que performou mal, né? A princípio ele não bateu o Ibovespa só aqui no mês, e no ano ele ganhou o troféuzinho aqui em relação aos demais, mas mesmo assim ele ficou aqui, caiu mais do que o Ibovespa. Aqui o Ibovespa rendeu mais, então realmente é um fundo que não está performando bem. Mas pode acontecer num curto prazo um estar melhor do que o outro, e isso é natural, é normal, tá? Mas aqui a gente vê o quê? Que vale a pena no mercado brasileiro a gente investir em alguns fundos, tá? E não é recomendação, friso, porque vai valer a pena, porque isso aqui já é líquido de taxa de administração, tá? Mas a gente vai ver que tem fundos que vão performar pior também, e aqui o investidor médio, que eu comentei que vale a pena investir em ETFs, tá aqui, tá pagando uma taxa menor e tá aqui tendo um rendimento melhor do que quem tá pagando uma taxa maior para tentar obter um ganho, tá? Esse aqui é um exemplo. Eu quero abrir para você agora aqui, o IVVB11, tá aqui o rendimento dele, Quem investe no ETF IVVB11 tá tendo esse rendimento aqui. Eu consigo até adicionar ele aqui, Vamos ver um fundo que replica. Vamos ver se eu consigo pegar o IVVB11. Acho que não. Mas eu consigo colocar ele como benchmark, S&P 500. Vamos lá. Vamos colocar em 2 anos. Vamos colocar no cenário ótimo aqui para ver o que nos puxa. De 2017, houve momentos em que o verde passou o Ibovespa. Aqui está o S&P 500, que é o índice das maiores empresas americanas. E eles estão meio que entrelaçados ali. Ele está acima do Ibovespa no final das contas. Tá bom? E aqui eu posso até tirar algum desses fundos ou trocar, mas para vocês verem que a rentabilidade deles aqui, ela não é uma rentabilidade ruim. Vou tentar colocar mais um fundo aqui. Pessoal, coloquei mais 2 fundos aqui que também estão trazendo um desempenho acima, tá? Não quer dizer que eles são melhores do que o Ibovespa. Em algum período eles podem ter perdido para o Ibovespa, e isso aconteceu já. Mas a gente analisa, além do histórico deles, a gente analisa para ver um fundo, quem é o gestor, quem é a equipe que trabalha lá, quanto tempo trabalham juntos. Tem outros fatores que a gente pesa aqui, não é só rendimento, tá? Bom, visto aqui a performance de ETFs e a performance de fundos, a gente viu que não existe uma regra, não se diz que é muito bom investir num ou no outro. Vai depender também da sua estratégia, da sua alocação, quanto você tem em renda variável, quanto você tem em renda fixa. São N fatores que vão dizer aqui se vale a pena ou não você colocar seu dinheiro em algum ETF. Mas o que mais vale a pena, presta atenção nisso, você olhar para dentro, você olhar a sua situação financeira, a realidade, e ver se cabe você aprender sobre investimentos e estudar alguns fundos para tentar ganhar mais, até o seu perfil de risco é importante para isso, ou se expor à média, deixar um valor ali aportando com frequência, porque mais do que onde você coloca o seu dinheiro, a consistência que você faz aportes conta muito mais. Então, espero que você saia desse vídeo aqui sabendo o que é ETF, podendo explicar para as pessoas o que é um ETF, e conto com os comentários de vocês aqui, conto com os likes também, é bem importante aqui para o canal para a gente poder distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E vou deixar aqui na descrição links para a segunda turma do meu curso Quebrando Correntes, em que eu ensino uma pessoa leiga em investimentos
a controlar e dominar a sua vida financeira. E também tenho na venda perpétua aqui o meu treinamento, meus primeiros aluguéis, que é um treinamento bem interessante sobre fundos imobiliários, bem específico para a pessoa que quer construir uma carteira de renda passiva, recebendo aluguel todos os meses, isento de imposto de renda e com um dividend yield alto, que é o que os fundos imobiliários proporcionam para nós investidores. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo, muito obrigado pela audiência e até mais!